Coloque a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais um momento, Senhor, que estamos aqui na Sua presença, Pai. Iniciando o nosso primeiro jejum, dando início, Senhor, a este período tão importante, Senhor, para a nossa vida espiritual, que é buscar essa santidade, Senhor. Nós sabemos que buscar o Senhor apenas uma vez na semana, por algumas horas, e buscar essa vigilância, não é isso que o Senhor espera. O Senhor espera pessoas focadas, pessoas diligentes, pessoas que não querem apenas alguns momentos com o Senhor, mas querem uma vida com o Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda. Abençoa cada um, Senhor, que tem tomado decisões, escolhas para estar na Sua presença de verdade, Pai. Na Sua presença, seja na igreja, seja, meu Pai, no seu trabalho, seja no seu lar, seja no seu acordar, seja antes do seu deitar, seja indo, meu Deus, para um compromisso, que decidiu estar na Sua presença, Senhor. Que não tem buscado apenas a Sua mão, aquilo que o Senhor pode fornecer, mas tem buscado o amor, meu Pai, o relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então nós damos abertura, Senhor, ao início este primeiro jejum, do nosso propósito da mudança. E nós cremos, meu Pai, que são passos de fé que nós damos todos os dias. Mas é o que nós temos falado. Primeiro, que o Senhor não busca apenas um dia agradável ao Senhor. O Senhor quer um coração, o Senhor quer um estilo de vida que agrada o Senhor. E outra, é o jejum do propósito da mudança. Esse jejum está nos mudando, está nos amoldando. Esse estilo de vida, estar aqui, Senhor, falar com o Senhor, estar na Sua casa, tem mudado o nosso estilo de vida para que o Senhor possa operar grandemente em nós. São questões, meu Pai, que nós precisamos ter consciência. Não nos deixa mais cegos, Pai. Não nos deixa mais agindo com imaturidades, com carnalidade, com falta de espírito. Nos ajuda a ver, Senhor. Tira as escamas, tira todo o lixo que ainda habita em nós, meu Pai. Que a Sua palavra nos ensina. Não adianta nós pedirmos a misericórdia, o perdão do Senhor, se nós ainda temos barreiras com as pessoas. Eu não estou disposto a perdoar, mas eu quero o perdão do Senhor. Não adianta nós fazermos um sacrifício, seja um sacrifício de nos santificar, de não tomar água, não pensar em besteiras, não comer. Mas se o sacrifício maior ainda, que é renunciar à minha carne, eu não estou fazendo. Eu ainda estou cedendo às minhas vontades, ainda minto, ainda brigo, ainda falo o que não deve. Não, Senhor, nos dá visão. Porque do contrário vamos nos tornar apenas religiosos, apenas praticantes de alguma coisa. Faço um jejum, mas termino, como diz na Sua palavra, brigando aos tapas e socos. Não, Senhor, nos ajuda a ver, Pai, nos ajuda a sermos esse povo que o Senhor espera, um povo zeloso, de boas obras, um povo amoroso, um povo que respeita as alianças, um povo que Te ama, Senhor, e porque Te ama, Te obedece. Nos ajuda, Pai. Nós não queremos estar aqui à toa. Nós nunca perdemos nada em buscar o Senhor, mas podemos perder tudo se nós desprezarmos as oportunidades. Se nós estamos aqui, mas nossa mente está fora, se nós estamos aqui, mas o nosso coração está em outro lugar, porque a Sua palavra diz que onde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. Então, se o meu coração está fora daqui, o meu tesouro está fora daqui também. Então eu peço, Senhor, nos dá visão, nos ajuda a decifrar, meu Pai, às vezes os mistérios que nós temos internamente. Nos ajuda, Senhor. Abra as mentes, nos favoreça, nos dê força, nos dê habilidades que nós não temos, nos dê um favor, meu Pai, que ainda nós não demos abertura para o Senhor até hoje.
O Senhor nos deu favor para vencer coisas, para romper, Senhor, coisas erradas. Nos ajuda, Pai. Nós dependemos do Senhor. Sem se não for pela sua vontade, pela sua misericórdia, nós já somos derrotados. Então nos ajuda, Pai. Que se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não estiver nas nossas vidas, nossa vida não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter vinho novo, não vai ter nada que se aproveite. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está na transmissão, que está pelas igrejas, pela rádio. O Senhor possa nos dar um dia poderoso. E o Senhor quer nos abençoar. Que nós vamos a escolher pelo Senhor. Escolher em não estar em nenhum outro lugar. Que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, as nossas vontades estejam sempre para o Senhor. E que não seja apenas uma oração, Senhor, mas que seja algo consciente, um estilo de vida, um tempo de alerta, de foco. E não para nós fazermos alguma coisa e retroceder novamente, terminar o jejum, voltamos às velhas práticas e obras. Não, Senhor. Mas são oportunidades, o Senhor nos empurra. Vai, faz um pouco mais. Viu como você consegue? Agora mantenha isso, e daí para mais. Viu como você pode? Viu quando você coloca foco, você consegue? Então nós precisamos acreditar na sua palavra, Senhor. Não acreditar mais em mentiras de que não podemos, é difícil, de que não é para mim. Não, quando nós colocamos força e foco, nós conseguimos qualquer coisa. E o Senhor quer nos abençoar, mas o Senhor quer um povo forte, um povo corajoso, um povo que te ama e que te prioriza acima de tudo. Então eu te peço, Senhor, seja com cada um de nós. Abençoa este dia, esse trabalho, abençoa as demais orações, cultos que ainda virão, meu Deus, abençoa a noite, o nosso encerramento, que esse dia seja glorioso, Pai, que esse final de ano seja maravilhoso, nós venhamos a entrar em 2022, meu Deus, irreconhecíveis, uma mente diferente, uma vida espiritual fortalecida. Eu te peço, Senhor, seja com cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor para tudo. Nos ajuda, Pai. Eu te amo, nós te amamos, nós precisamos do Senhor, então esteja aqui conosco, nos ajuda, Pai. Nos conduza a mente, nos conduza a palavra, nos conduza nas nossas obras, nos conduza, Pai. Porque se nós não formos conduzidos pelo Espírito, nós seremos conduzidos pelo diabo. E nós sabemos o fim que isso nos traz. Muito obrigado, Senhor amado. Amém, amém e amém, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. E até com base nessa oração, nós falamos muito isso, que nós não podemos nos acostumar com as coisas, né? Algo até que nós falamos ontem no trabalho para a família, é que o ser humano se acostuma a tudo, ele se adapta às coisas, ele se adapta a viver um casamento destruído, uma saúde debilitada, uma vida espiritual fria, morna. A pessoa se adapta. E nós não podemos aceitar participar de alguma coisa. Nós precisamos ter foco, nós precisamos trabalhar para que a nossa mente esteja alerta. Nós precisamos trabalhar para pensar. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas no automático, correndo, vivendo, tal, não estão mais raciocinando, não estão mais buscando aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai me levar a uma vida especial, uma vida diferenciada. Quando nós vemos os heróis da fé, né? A bispa falou isso. Quando a gente vê a atitude de uma ímpia, Raabe, ela envergonha todos nós.
da ousadia, da coragem que ela teve. E ela não tinha nada, não tinha Bíblia, não tinha YouTube, não tinha programa, não tinha alguém que explicasse para ela a palavra. Ela simplesmente ouviu o que Deus fez por aquele povo. Nem aquele povo tinha noção do que Deus tinha feito por eles, porque eles temiam os inimigos. E aquela mulher, ouvindo do boca a boca das pessoas, de anos, de histórias, o povo de Israel é diferente. O Deus de Israel, olha o que aconteceu com o Egito, olha o que aconteceu com os gigantes. Ela creu mais do que aquele povo. Literalmente, em muitos momentos, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Por quê? Porque os filhos das trevas, eles não têm onde se agarrar. Então a primeira tábua que eles encontram, a primeira corda que eles encontram, eles se agarram. Mas o que acontece com muitos cristãos? Deus está comigo. No tempo de Deus. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Perde o valor, perde força, perde relevância na sua vida. Então você vai fazendo. Você sempre sabe, qualquer coisa, se eu precisar, eu vou para Deus, eu busco a Deus, eu vou lá pedir uma oração, vou lá na igreja. O ímpio não tem isso. O ímpio, se não for na força do braço dele, ele não consegue nada. E ele sabe, nós também não conseguimos, mas a gente sempre fica assim, puxa, Deus vai me ajudar, mas eu mesmo não me ajudo. E a gente vai desprezando. Por isso que Jesus ficava tão irritado com os religiosos, porque estavam tão, como a bispa falou, tão gordos espiritualmente, cheios de palavras, cheios de si, com eloquência, mas não tinha fruto nenhum, não tinha amor. A verdadeira religião cuida dos pobres, das viúvas, mostra amor, mostra carinho, estenda as mãos. Mas eles estavam lá cheios nos seus protocolos, e não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e tudo tinha um problema, tudo tinha uma crítica, só olhava com olhos negativos, olhos de peso. E nós não podemos ser esses, pessoal. Nós não podemos aceitar esse tipo de gente que passa por esse mundo, nasce, cresce, ocupa um espaço, ocupa um espaço inutilmente na terra, como quando na parábola, corta essa figueira aí, ela não produz nada. Não, me dá mais um ano. Por que eu vou deixar uma árvore inutilmente ocupando a terra? Vou deixar aí espaço para plantar mais umas vinhas. Às vezes muitas pessoas estão assim, ocupando inutilmente a terra. E nós não podemos aceitar isso. Analisa como você é como pessoa. Analisa como você é no seu dia a dia. Será que você não está aí inutilmente, correndo atrás de tantas coisas inutilmente, perdendo o seu foco, distraído? Se coloque como essa árvore. Você produz frutos? Você tem impactado pessoas? Você tem alimentado pessoas? A sua vida faz diferença nesse mundo? Ou não? Será que estamos ocupando inutilmente aqui esse espaço? Consumindo, fazendo tantas coisas inutilmente, sem propósito, sem nada? Vamos ver aqui a partir de Êxodo 33, 7. Olha só. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé, na entrada da sua própria tenda. Então, tinha a tenda do encontro, todo mundo que tinha uma questão para Deus ia até a tenda do encontro e Moisés ia até a tenda. Então, nesse processo, quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé, na entrada da sua própria tenda. Fala comigo, pessoal. E apenas seguiam Moisés com o olhar, até que ele entrasse na tenda.
E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Fala, pessoal, sempre. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, fala, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas. Pode falar, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas. Ok? E curvavam-se com o rosto rente à terra em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face. Olha que coisa linda, como quem conversa com o seu amigo. Olha que coisa forte. Depois Moisés retornava ao acampamento. Fala, contudo, o jovem Josué, filho de Nun, fala junto, pessoal, que servia a Moisés como seu auxiliar, termina para mim. Não se ausentava de dentro da tenda. Olha só essa palavra. Todos se levantavam, todos permaneciam em pé, em frente à sua própria tenda, se ajoelhavam, se prostravam em sinal de respeito e adoração. Mas todo mundo, sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam. Então todos tinham aquele comportamento. Todos se levantavam, ficavam à frente da tenda, todos se ajoelhavam, todos adoravam o Senhor. Então era uma adoração, aquele momento. Era um momento de adoração. Mas nós vemos alguém que fez mais, e aquele que fez mais se destaca. Então não adianta eu querer coisas na minha vida se eu não me destaco em nada na minha vida. Olha só que coisa. Todo mundo ficava na frente, todo mundo se ajoelhava, todo mundo se prostrava, todo mundo adorava. Então o Senhor ia lá, Moisés entrava na tenda, o Senhor falava com ele como quem fala com um amigo, face a face. Depois Moisés retornava ao acampamento, contudo, olha só, o jovem Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Olha só isso. O povo ficava na frente, Moisés entrava, Moisés saía. Josué não saía. Josué não ficava na frente da tenda dele. Josué estava dentro da tenda onde Moisés estava, mas ele não ficava, ele não saía. Não se ausentava de dentro da tenda, ele ficava naquela região. Ele queria ficar lá na casa de Deus. Ele queria ficar lá na presença de Deus. E não é à toa que Josué foi o homem que ele foi. Ele não fez o que todo mundo fazia. Ele não tinha o comportamento de todo mundo. Ele não ficava pensando com todo mundo. Não, vou ficar aqui, porque a hora que o Moisés passar, a gente se ajoelha, beleza, né, vem a coluna. Não. Ele queria o tempo todo estar na presença do Senhor. Por isso que ele se destacou. Porque aqui, é só nós analisarmos isso. Olha a postura de Josué. Quando o Senhor deu lá as direções, ele veio também do Egito. Ele também teve escravidão na vida dele. Ele também passou por tudo que todo mundo passou. Todo mundo ficava na frente, todo mundo dizia que adorava, todo mundo se prostrava diante do Senhor, diante da nuvem que descia na tenda. Todo mundo estava lá fazendo a mesma coisa. Será que você não está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz? Será que você não está pedindo as mesmas coisas que todo mundo pede? Será que você está orando a mesma quantidade de tempo que você sempre orou? Será que você está sendo o mesmo no seu trabalho que você sempre foi?
E eu quero uma vida gloriosa, poderosa. Será que eu estou me doando, investindo nas pessoas, alguma coisa a mais? Ou estou fazendo a mesma coisa de sempre? Não, eu faço até aqui, que aqui para mim está bom, está confortável. Isso daqui para mim já, não vai me atrapalhar, vai atrapalhar meu tempo nisso. Ou seja, eu não faço nada a mais. Eu não faço nada além. Eu faço o que todo mundo faz, eu peço o que todo mundo pede, eu sou obreiro mediano, eu sou um profissional mediano, eu sou um marido mediano, eu sou uma mulher mediana, eu sou um filho mediano, eu sou tudo médio. Mas eu quero ser o cara. Eu quero ser assim, uma pessoa top, eu quero estar por cabeça, eu quero ser uma coluna, eu quero ser assim o melhor dos melhores. Como, pessoal? Nós temos que analisar isso. Porque todo mundo aqui, ninguém falou assim que só o Josué adorava a Deus. Não, mas só o Josué queria Deus. Todo mundo aqui acostumou. A nuvem aparecia, Moisés saía e o povo dobrava. Tem um culto, segunda-feira eu vou no culto, quarta-feira eu vou no culto, terça-feira, sábado, domingo eu vou no culto. O que muda para você? Josué, contudo, o jovem Josué, o jovem. Será que você perdeu seu primeiro amor? Será que quando você chegou até a presença do Senhor, você tinha uma outra postura? Você buscava a Deus de verdade? Você orava a Deus? Você clamava a Deus com toda a sua força? Como é que era a sua vida espiritual? Como é que era a sua sede por Deus? Como é que era o seu compromisso com o Senhor? Não se ausentava de dentro da tenda. Ele ficava lá, na presença do Senhor. Ele queria Deus. Nós vemos na palavra os homens que queriam Deus, a diferença que eles tiveram. Moisés, olha o homem que Moisés foi. Olha o Josué, que homem que ele foi. Olha Davi, que homem que ele foi. Ele amava Deus. Ele tem até o salmo que ele, como se ele invejasse o passarinho que fez o ninho lá dentro da igreja, perto do altar. Ele invejava. Passava a noite pensando no Senhor. Olha que coisa linda. E como é que nós nos apresentamos diante do Senhor? Será que a gente só se apresenta, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, muda o fulano, Senhor, muda essa situação. Como que nós nos apresentamos diante de Deus? Porque todo mundo lá levantava, ajoelhava, levantava, voltava para a tenda, vivia a sua vida, mas no entanto, Josué não se ausentava de dentro da tenda. E era o jovem Josué. O jovem, mas até a bispa falou, né? Mas quando ela ia contar os testemunhos, quando ela queria fazer, e ela queria contar, aí o povo velho, os profetas velhos, falam assim, é porque ela é nova convertida, ela está ainda no primeiro amor, ela é novinha na fé. Como se isso tivesse que fosse natural. É natural perder, você só começa assim, viu? Mas não vive assim. Você começa empolgado, você começa com amor, você começa com dedicação, mas você perde, viu? É normal, viu? É normal. Pode ser comum, mas não pode ser normal para você. Pode ser comum para muita gente. Pode ser comum para esses milhões aqui, ó, porque tinha milhões de homens aqui, homens e mulheres. Mas a gente só fala de duas pessoas aqui. A gente só fala dois nomes aqui, Moisés e Josué. Os outros milhões, nunca saberemos quem foram, não marcaram nada, não fizeram nada de útil, nada de relevante, porque eles não são lembrados. Porque aquele que é lembrado é aquele que não parou. Moisés foi até o final. Enquanto todo mundo estava falando assim, não, faremos tudo que o Senhor disser. Vão mesmo? Então tá bom, vamos se lavar, vamos limpar suas roupas, 3 dias eu estou aqui, nós vamos aí nos relacionar. Aí veio Deus Todo-Poderoso com trovões, tal, com trombeta, aí deram passos para trás. Enquanto Moisés deu passos em direção à montanha. Ele queria. Nós estamos dando passos para trás ou passos para frente? Ano após ano eu tenho crescido, eu tenho retrocedido.
Ano após ano, a minha fé está mais forte, mais firme, mais sólida no Senhor? Ou está cada dia mais morta? Sem obras, sem prazer pelas coisas do Senhor? Nós temos que analisar isso. Isso vai refletir, as respostas a essas situações vão refletir na minha vida, nos meus frutos. Que frutos eu tenho dado? É o que eu falei no começo, será que nós estamos ocupando inutilmente essa terra? E o Senhor não fez as pessoas para simplesmente viverem como o mundo vive. Analisa. Às vezes você vai no metrô, as pessoas têm um olhar no horizonte, assim, um olhar vazio, infelizes. Muitos estão assim. Muitos estão assim, só robotizadas. Você vê as pessoas passando, sem vida, parece que sem propósito, assim, às vezes até andando meio lento, assim, como se não tivesse compromisso, se não tivesse nada para fazer, não tivesse um propósito. Às vezes você passa assim no meio do dia, tem gente sentada num banco, assim, fumando, olhando para o nada. É uma vida sem propósito, uma vida sem perspectiva, uma vida triste. E quantos que não estão assim? Quantos dentro das igrejas estão aí pesados, amargurados, infelizes, mas faz igual todo mundo. A nuvem vem, levanta, vai para a frente da tenda, ajoelha, ok? Faz, senta, levanta, vem na Santa Ceia, faz aqui as anotações no propósito, tal. Mas aqui dentro não tem mais a chama. Aqui dentro não tem mais aquela sede, aquela fome do Senhor. Nós temos que analisar isso. Olha a diferença. Olha aqui, Josué 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Isso daqui a gente sempre vê e acha até engraçado, né? Mas todo mundo sabia que ele estava morto. Por que ele reiterou isso? Porque as pessoas tendem a fazer isso. Puxa, Senhor, como é que eu vou fazer? Por que o Moisés fazia assim? Por que o Moisés cuidava do povo assim? Por que Moisés isso? Por que... Moisés morreu. Esse tempo acabou. Ele não volta mais e nem é para voltar. Agora é o seu momento. E muitas vezes nós estamos aí perdendo tantas oportunidades porque a gente está falando ainda de coisas mortas. Falando, porque me fizeram isso, porque me falaram isso, porque minha vida está assim por conta daquela coisa. Nós temos o agora. Você vai ficar parado a sua vida inteira olhando para trás, isso acabou. Acabou, meu servo está morto, pronto. Enquanto ele esteve vivo, ele teve uma utilidade. Enquanto você viveu aquela situação, você teve uma experiência, seja boa, seja ruim, pronto, acabou, passou. Você está aqui agora. E o que você planta agora? Meu servo está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Então agora chegou a minha vez. Chegou a sua vez, chegou a hora de você conduzir, chegou a sua hora agora de se destacar. Chegou a hora agora de você conduzir algo poderoso, algo grande, conduzir sua mente para começar. Conduzir a sua família. Conduzir aquilo que está nas suas mãos, agora chegou a sua vez. Mas você está aí falando ainda no passado, porque eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não... Meu servo está morto. Essa situação já passou. Mas a gente vê muitas vezes isso. A pessoa só vive lá. Só naquele tempo. Só naquele tempo. Igual quando foi construído o segundo templo. Os velhos ficavam lá lamentando. Puxa, porque aquele templo, o templo de Salomão era tão magnífico e os jovens estavam adorando porque é o que eles tinham. Era aquele tempo. Aquele era o tempo que eles tinham. Essa é a nossa casa de adoração. O Senhor está buscando corações, Ele não está olhando para paredes. Mas não, porque aquele tempo morreu.
Morreu, não tem mais aquilo, acabou, pegou fogo, destruiu, acabou, agora é esse. É esse. Nós fizemos o nosso melhor, essa casa que nós fizemos para o Senhor. Demos o nosso melhor, não é como aquela, acabou, morreu, pronto, pegou fogo, destruiu, pronto. Esse é o meu momento. Essa é a minha oportunidade. O tempo de Moisés acabou, Josué. Agora é o tempo da sua oportunidade. É o tempo de você conduzir esse povo para a terra que eu lhes dou. Então esse é o tempo de eu plantar. Esse é o tempo de eu ser o melhor que eu posso. Esse é o tempo de eu fazer, de eu acontecer, de eu me envolver com as coisas certas. Esse é o tempo de focar no Senhor, focar em coisas elevadas, coisas grandiosas. Não é focar mais naquilo. Não é focar mais nas impossibilidades, focar no problema. Eu tenho agora, o que eu estou fazendo com esse agora? O que você está tomando decisões todos os dias? Quando você levanta, até a hora que você vai dormir, você tomou centenas, milhares de decisões, ativas ou passivas. Você decidir não fazer nada é uma decisão passiva, uma decisão que vai te cobrar depois. Quando você não fez o seu melhor, quando você se omitiu numa situação, quando você não quer se envolver numa situação, você já está envolvido. É igual quando tem situações na vida que você precisa se posicionar. Igual na votação de um condomínio, uma eleição, alguma coisa, você tem A e você tem B. Você não tem meio termo. Você tem direita, tem esquerda, você tem um, você tem dois. Aí tem sempre aquele que é o mureta, que não sai do lugar, que é fraco. Que fala, não, eu me abstenho. Não, eu não voto em ninguém. Rapaz, se você não vota em ninguém, você está ajudando alguém. Algum lado você está ajudando. A gente não vê na palavra isso. Tanto que a palavra fala, o morno o Senhor vomita. É 8 ou 80, é quente ou é frio, não tem meio termo com Deus. Ou a minha casa está ocupada por Deus, pelo Espírito Santo, ou minha casa está ocupada pelo diabo. Porque uma casa vazia, ela está à mercê de ser ocupada. Mas o Senhor é educado, Ele bate a porta, se alguém ouvir, abrir, Ele vai entrar. Mas se eu não abro, o diabo vem com os colegas dele, vem com os 7 amigos dele e ocupa aquilo lá. Ele entra, porque está limpinha, está certinho, está organizado, então eu vou lá, vou ocupar. Então na vida é isso, pessoal. A gente vê muita gente assim, muitos homens muito fracos, porque não pega nada, solta tudo, não se posiciona. Muito crente que tem vergonha. Quem se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar dele. Quando você se envergonha de falar de Jesus, quando você se envergonha de se posicionar como cristão, não aceito isso. Você quer que eu te respeite? Então você me respeita também. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso, eu não vou compactuar com isso. Eu não vou mentir por conta disso, eu não vou fazer, não vou me envolver, não vou falar desse assunto, eu não concordo. Mas não, fica tudo bobão, querendo agradar e desagradando a Deus. Nós não podemos aceitar isso. De gente mole, fraca, já tem bastante. A bispa fala, né, de mais um rico no mundo para usar para prostituição, para seus prazeres egoístas, para corromper pessoas. Não precisa de mais um. Tá bom. Para levantar você, para você ser mais um na multidão, por que Deus vai te levantar? Nós precisamos nos destacar. Nós vemos aqui, milhões de pessoas na frente das suas tendas, se abaixando e adorando a Deus, mas ninguém estava lá, todo mundo, passava o Moisés, a nuvem mexia, voltamos para a nossa vida, aqui, está tudo certo. Tanto é que em todas as oportunidades, não foram em algumas, foram em todas as oportunidades, toda vez eles queriam criar um problema. Porque eles eram ingratos, a palavra não entrava, o estilo de vida não entrava, a adoração não existia. Só era naqueles momentos protocolos, apenas protocolos. Mas Josué, o jovem Josué,
não se ausentava de dentro da tenda, ele estava lá imerso naquele ambiente. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Por isso que nós falamos dele. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, fala comigo, pessoal, enquanto você viver, ninguém, de novo, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Opa, eu estarei com você, mas quem estava com Deus primeiro? O que eu acabei de ler, pessoal? Não se ausentava de dentro da tenda. Quem queria Deus? Josué. Fala, Josué. Josué queria Deus. Josué não deixou Deus. E aqui nós vemos, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Olha só a colheita dele. Aproxime-se de mim, eu me aproximo de você. Se vocês me abandonarem, eu vou abandonar vocês. Olha só, ele não saía de dentro da tenda, e o Senhor veio e falou, eu estarei com você. Você queria estar comigo, né? Eu estarei com você, não te deixarei, nem o abandonarei. Então olha a diferença de uma pessoa que investiu, uma pessoa que plantou, uma pessoa que entendeu realmente. Ele não fazia aquilo porque alguém mandou, ou porque alguém estava vendo, não. Ele fez porque ele entendeu. Por que você faz o que você faz? No seu dia a dia, durante todo o dia, por que você faz o que você faz? Você faz o que você faz porque você acredita naquilo. Mas eu sei que isso está errado. Pois é. Mostra que você continua não acreditando na palavra. Mostra que você continua sendo conduzido por outras coisas. Então é isso que nós precisamos trazer à consciência. Aqui nós vemos um monte de gente fazendo as mesmas coisas, não mudando absolutamente nada, tanto que morreram no deserto, falando de voltar, reclamando, falando mal, chamando Maná de miséria, falando que era melhor ter morrido no Egito, ter voltado para o Egito do que morrer no deserto. É melhor ser escravo, é melhor tudo, é melhor todas as desgraças do que realmente fazer a mente funcionar. Porque é aquela coisa, né? Pensar dói. Então é muito mais fácil eu já ficar com o que eu sei, é muito mais fácil eu já falar de desistir, porque eu não quero aprender, é muito mais fácil eu falar de voltar, porque eu não quero enfrentar o inimigo. É muito mais fácil eu falar que não vai acontecer, porque eu não tenho coragem de ir lá e enfrentar. Então não vai acontecer, não deve ser da vontade de Deus, eu vou parar, vou desistir, eu vou me separar mesmo, né? Porque Deus, não deve ser de Deus isso. Eu vou mudar de lugar, porque o problema deve estar aqui, no meu trabalho, na minha cidade, o problema deve estar aqui na minha família, então eu vou trocar de família, eu vou trocar de cidade, eu vou trocar de igreja. O problema deve estar na igreja, o problema deve estar em Deus. Nunca eu? Nunca eu? Eu não tenho problemas. Olha aí o nível da cegueira. A gente vive num tempo em que todo mundo tem sua sacolinha de desculpas. Todo mundo sabe explicar o porquê da sua derrota. Porque é por culpa da economia, por culpa do fulano, é por culpa do meu marido, por culpa da minha esposa, é por culpa do meu chefe, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. É por isso que a minha vida não vai. É porque eu fui fazer tal negócio e aconteceu tal negócio. Todo mundo tem sua sacolinha de desculpas. Que escolhas nós temos feito, pessoal? Por que você está aqui agora? Por que você está aqui? Você está na condição daquele povo que falava que ia ter um negócio e todo mundo ia lá e fazia todo mundo igual, mas não pensava no que estava fazendo? Ou você está com a cabeça de Josué, com a mente de Josué? Você está aqui. Você está aqui, não é só seu corpo que está aqui.
Ou sua mente está aqui, você está conectado com Deus, você está processando, você está pensando, você está processando. Ó, é verdade, ó, esse negócio aqui ó, já passou de hora, eu não posso mais, isso daí é um sinal de maturidade, isso daí, meu Deus, como é que vai me abençoar se eu continuo assim? Se eu continuo tendo esse tipo de comportamento? Se eu continuo com essa oscilação? Se eu continuo com essa coisa rasa, eu não me envolvo, eu não me aprofundo com Deus porque eu não quero pagar tal preço, eu não quero deixar tal situação, eu não quero parar com tal coisa. Pensa, traz a consciência. Por que você está aqui? Por que você faz o que você faz? Nós vemos aqui o Josué, ele não se apartava, ele não se afastava de dentro da tenda. Enquanto ele viveu. Então o jovem Josué era assim, o velho Josué também. Eu não sei o que vocês vão fazer. Vocês vão servir os deuses dos inimigos, da além do Eufrates, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família temos um padrão. Eu não sei vocês. Tudo que eu pude fazer, tudo que Moisés fez, todos os milagres que vocês viveram, parece que não foi suficiente. A geração que mais viu milagres foi justamente a geração que pereceu no deserto. Ficou lá enterrada na areia, no meio do caminho. Um bando de Terás. Terás viveu 205 anos e morreu. Que coisa terrível, triste. Você ser lembrado assim, imagina alguém fazer uma biografia sua, essa é a biografia de Terá, pessoal. Qual vai ser a sua biografia? Terá, basicamente, é o que eu falei no começo, ocupou a terra inutilmente, porque como é que uma pessoa que viveu 200 anos, 205, 2 séculos, e a pessoa morreu, e não deixou nada, um legado, uma história, algo notável. Jesus, olha que coisa. Jesus pregou 3 anos e mudou a história. Terá viveu 2 séculos e não mudou nada. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? Nós vemos os heróis da fé, nós vemos Paulo, né? Eu não sei quantos anos o Paulo, depois que ele se converteu, ele teve, né, de vida útil para o reino, mas olha aí, olha o legado que ele deixou. Olha o Pedro. Pedro era um caipirão, falava errado, não tinha instrução, não sei nem se ele sabia escrever, talvez até não. Alguém que escrevia por ele. Olha a história dele. Os erros e os acertos. O melhor, o final, ele terminou muito melhor do que o começo, que é isso que nós aprendemos. Josué terminou muito melhor do que quando começou, mas o povo terminou muito pior do que quando começou. Morreu, perdeu, viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu, viu os egípcios serem destruídos. Mas quem cria mais em Deus era Raabe. A prostituta ímpia que morava numa fortaleza, que não tinha Bíblia, não tinha internet, não tinha nada, e ela cria. Ela cria mais em Deus do que o próprio povo de Deus, que tinha medo. Todo novo desafio era aquela luta. Oh, meu pai, agora tem que convencer de novo esse povo para entrar, para lutar, para acreditar e para enfrentar a situação. Toda vez, vamos voltar, não, vamos apedrejar, não, vamos desistir, vamos levantar um líder, porque Moisés não sabe nada, Josué não sabe nada, vamos levantar um líder, vamos fazer alguma coisa. Para quê? Para voltar, para desistir, para retroceder. E é isso que nós vamos fazer sempre. Primeira dificuldade, primeira situação, primeira situação que vem aqui na minha mente, não, eu preciso romper, não vou romper não. Não, agora vai. Não vou não. Quanto tempo mais a gente vai viver dessa maneira? Josué não se apartava da tenda.
E enquanto você, e é o resultado, enquanto você viver uma vida inteira, ó, plantando, consistência, se você não tem consistência na vida, você não vai construir nada. Consistência, todo dia um tijolo. Todo dia um tijolo, daqui a pouco você tem um arranha-céu. Porque todo dia você está plantando, todo dia você está encaixando alguma coisa, todo dia você está misturando a palavra que você recebeu com a fé, com uma obra, com uma conduta, com uma mentalidade, com um novo padrão. Não se amolde, não tenha a forma do mundo, mas se amolde ao padrão de Deus. Todo dia, consistência. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Enquanto você viver, ninguém vai ser capaz de resistir a você. Se você estiver na tenda, na presença de Deus, nós não nos afastamos da presença de Deus. Se você dá condições, Ele não se afasta de você. Então, se você não sai da presença dEle, você está seguro. Você está protegido, você tem uma segurança que o mundo não conhece, o mundo não tem. As tragédias, as desgraças continuam aí, pessoal, a gente sabe disso. Tem esses programas aí que ele só sobrevive porque existem as desgraças. Então é morte, assassinato, é sequestro, é bandidagem, é estupro, é assim, violência no trânsito, violência doméstica, abusos e mais abusos de todos os tipos. As desgraças estão aí. Por que não acontece na sua vida? Que você está guardado. Você tem uma proteção. Mas ela continua acontecendo. As pessoas aí, em coisas tão banais, se matam. Por que não acontece? Porque tem alguma coisa, né? Deus está guardando. Ninguém resistirá a vocês. Ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, porque ele estava com Deus lá atrás, desde pequenininho. Eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Então meu padrão não é qualquer pessoa, meu padrão era Moisés. Porque a nossa média é com base naqueles que nós convivemos. Você ainda tem aquelas amizades que não são boas mais para você? Você ainda convive com pessoas que não te agregam nada, só te tiram? Você ainda faz parte de grupinho, de futebol, de WhatsApp, de empresa, que não tem a mesma fé, não te agrega nada, só te tira? Você está reduzindo a sua média. Você podia estar lá em cima, você está se rebaixando. Porque se você não está fazendo eles subirem, eles estão te fazendo descer. Então é isso. Olha só, o padrão dele, a convivência dele, a média dele. Olha só, Moisés. Estava lá, auxiliar de Moisés, não se ausentava da tenda. Estava lá, colado no Moisés. Olha Elias e Eliseu. O Eliseu estava lá, colado com Elias. Olha que homem que foi. Tudo é homem afia homem, homem afia homem. As más conversações corrompem os bons costumes, e nós temos várias. Até a dos antigos lá, ó, diga com quem você anda, eu digo quem você é. As suas amizades dizem quem você é, porque você aceita, você compactua com padrões, podem ser bons, podem ser ruins. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Fala, pessoal, seja forte e corajoso. Ok, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei para dar a seus antepassados. Então você conduzirá, seja forte e corajoso. Por que ele fala tanto forte e corajoso aqui? Porque ele devia estar morrendo de medo. Porque é um novo, é o desafio. E o Senhor quer nos provar, o Senhor quer nos esticar, o Senhor quer te colocar numa posição de honra, de destaque. Então seja forte com Deus por você. Você conduzirá, mas eu não sei, eu não posso, você conduzirá. Porque não é pela sua capacidade, é pela graça, pela bênção do Senhor, pelo Espírito Santo. Então, eu conduzo alguma coisa? Se o Senhor falar, ó, vai, eu conduzo? Eu tenho espírito, eu tenho a fé, eu tenho a coragem, seja forte e corajoso. Eu posso não ter a experiência, mas eu estou encarando, seja forte e corajoso, pois você conduzirá. Você está conseguindo conduzir a sua mente?
Você conduz bem a sua família? Você conduz bem aquilo que está nas suas mãos? Você tem coragem, é forte, é corajoso? Ou tudo você teme? Tudo você já imagina, eu nem vou começar porque vai que... Ou seja, você já aceitou, não vai dar certo. Comigo não vai funcionar. Deus não pode confiar comigo, nas minhas mãos. Pode confiar na mão do outro, mas nas minhas mãos não vai dar. Mas eu quero que Deus me abençoe muito. Mas eu não consigo ser forte nem corajoso. E aquilo que está nas minhas mãos eu não consigo conduzir. Então olha só, seja forte e corajoso, pois você conduzirá, você vai ser esse canal, você vai ser esse líder para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Então se Deus falou, você conduzirá, você pode, é porque fala, eu tenho condições. Eu tenho condições. Deus me deu condições. Deus me deu capacidade. Eu posso não ter experiência, mas eu tenho a bênção. É isso que você precisa entender. Você pode não ter experiência. José não tinha experiência, mas tudo que estava nas mãos dele, ele foi conduzindo. Ele foi aprendendo. Ele foi errando e foi aprendendo. Davi foi colocado como rei. Olha a responsabilidade. Ele não tinha experiência, mas o Senhor disse, você conduzirá. Então eu vou ser o rei, eu vou conduzir. Eu vou errar, mas eu vou acertar, eu vou aprender. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Olha, Josué, continua fazendo o que você sempre fez. Esteja na minha presença, seja forte, seja obediente, não se desvie, não se deslumbre, não se deixe aí levar por pessoas, pelo poder, pelo status, porque agora eu estou no lugar de Moisés. O cara dos caras, agora eu estou no lugar de Moisés. Então agora eu estou no topo da cadeia alimentar aqui, eu estou por cima da carne seca. Ou não? Não se desvie, Josué. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não se distraia com as bênçãos, não seja bobo, não se acostume, não seja como Asa. Asa, no melhor momento da vida dele, ele começou a se distrair. E ele começou muito bem, nós vimos. Ele começou limpando da idolatria o país. Ele tinha paz, ele tinha saúde, ele tinha poder. Mas aí o Senhor me coloca numa situação, o que eu faço? Eu encaro, eu fujo, eu vou encarar. Vou encarar lá os etíopes. Você imagina 1 milhão de homens. Você imagina o Messias, 1 milhão daquele tipo lá, com facão. Você imagina se a cena não era assustadora. 1 milhão. Aí Deus dá a vitória, acaba com tudo, aí começa a ficar bobo. Nossa, como eu sou um grande general. Nossa, como eu sou um cara assim, habilidoso para a arte da guerra. Começou a ficar bobo. Começou a se distrair, não quis mais ouvir a palavra. O profeta foi falar, ele mandou prender. Então assim, começa a ficar bobo. Não se desvia, começou a se desviar. Ah, mas eu estou com um problema de saúde. Eu vou buscar em todos os médicos. Vou importar médicos. Você não foi buscar em Deus? Mas antes você consultava Deus para tudo, assim. Você buscava, você quis limpar a idolatria. Agora você foi confiar em homens? Sério? Vai se desviar mesmo, está olhando para a direita, para a esquerda, agora está envolvido com a empresa, está envolvido com os negócios, está envolvido agora com um filho que não podia ter, está envolvido com a sua própria vida, né? Que você chegou drogado, chegou amargurado, chegou doente, chegou acabado, feio. Agora Deus está te restituindo, está te abençoando e você está aí se desviando. Deus pode te dar tanto. Deus pode te abençoar com tantas coisas, você está se distraindo mesmo. Ô Josué, você estava lá, você não saía da tenda do encontro, né? Você não saía da tenda, então não se desvie, não vai se... Continua plantando e fazendo o que você viu que deu certo. Do tempo do jovem Josué.
Então o Senhor foi relembrando ele, seja forte e muito corajoso. Porque Deus espera a coragem do seu povo. Deus espera firmeza. Deus espera não um povo mole, que fica pedindo um monte de opinião. Não, fica com a opinião de Deus. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim, fala pessoal, assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Ou seja, essa é a receita. Receita do sucesso está aqui, ó. Você quer ser bem-sucedido na vida? Não se desvie da palavra, medita nela, seja corajoso, encare os desafios, não fica falando negativo, seja uma pessoa correta, diligente, excelente, tenha um bom exemplo. Essa é a receita do sucesso. Mas para o Josué foi fácil, né? Estava lá com Moisés, né? Não, seu invejoso. Ele estava lá desde pequenininho, enquanto vocês só apenas iam para frente da tenda e abaixava, e levantava e voltava para a tua vida, ele estava lá dentro. Ele estava lá na tenda. Ele não saía da presença do Senhor. Ele estava lá plantando. Ele estava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele não fazia o que era gostosinho. Ele fazia o que era necessário. E aquilo dava prazer para ele. Porque era o espírito dele que estava sendo alimentado. Porque quando ainda a minha carne que ainda é alimentada, as coisas de Deus não têm prazer. Eu começo a ter sono, eu durmo, eu cochilo, eu acho longo, eu acho chato, eu acho longe. Porque são as coisas espirituais. A minha carne ainda não está domada, ela ainda está mandando, ela ainda está conduzindo a minha vida, os meus pensamentos, está conduzindo as minhas atitudes. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, ou seja, não se afaste da presença de Deus. Medite na palavra, não é para ler a Bíblia o dia inteiro. Medita nos valores, medita nos ensinamentos, medita nas orientações que você recebeu já. Medita, pensa, reflita, pratique. Medite nela dia e noite, não se afaste da presença de Deus, para ter certeza. Então medita, fica com a sua mente focada, olha, vigia e ora. Se você olha e você não vigia e você não ora, você vai falhar, você vai pecar, você vai errar de novo, porque você está orando, mas sua mente está desfocada, está distraída. Então, medita dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Olha aí o segredo, uma vida de paz, uma vida abençoada. Se você fizer dessa maneira, você vai prosperar em tudo. Olha que bênção. Não vai ficar nessa corrida, né, maluca, alucinante. Você vai ter um equilíbrio, uma consistência. Você está indo na toada, está crescendo, está avançando, tal. Você não vai ficar nessa vida de altos e baixos. Começa, para, inicia, desiste. Não, agora vai, aí não vai mais. Não, mantenha o foco. Mantenha o foco. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então o Senhor já nos garantiu, eu estarei com você por onde você andar, mas você está na presença dEle? Você tem permanecido? Você tem dado os passos de fé para estar na presença do Senhor? Você tem valorizado as coisas do Senhor? É isso que nós temos que entender, pessoal. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas o Senhor só está comigo se eu estou com Ele. Então analisa isso. Nós vemos aqui um rapaz, aqui já era um homem, que assumiu uma situação de grande responsabilidade. E o Senhor estava aqui todo o tempo dando segurança para ele. Seja forte, seja muito forte, muito corajoso. Essa é a minha ordem, seja forte e corajoso. De novo, não tenha medo, nem desanime, porque vem o desânimo, vem o medo de errar, o medo do fracasso, o medo da rejeição. Não desanime, não tenha medo, é assim mesmo, você vai sofrer rejeição, vai ter gente jogando pedra, vai ter gente falando que vai dar errado, vai ter isso mesmo.
Ou você espera que o diabo se alegre quando você se posiciona? Não, ele vai lançar todas as setas possíveis para você acreditar: que burrada que eu fiz, que besteira que eu fui fazer, meu Deus, onde eu me meti? E aí você vai ouvir quem? O seja forte e corajoso, não tenha medo, eu estarei com você? Eu vou ficar ouvindo o ímpio, vou ficar ouvindo vozes na minha cabeça. Pois o seu Deus estará com você por onde você andar. Então, pessoal, neste primeiro jejum, eu trago essa mensagem para que realmente haja esse entendimento. Onde está o meu coração? Por que eu faço o que eu faço? Eu amo estar na presença de Deus, eu busco estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus não é só na igreja não, pessoal. Vamos abrir a mente. É o tempo todo. É o que você vê nesse celular, é o que você fala para as pessoas, é como você lida com as situações. Você busca estar na presença de Deus realmente? É isso que vai mudar a sua vida. Amém? Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor alguns minutos antes de nós clamarmos pelo nosso propósito. E eu quero que você pense nisso. Eu quero que você reflita sobre isso. Josué foi o homem que ele foi, porque desde novo ele estava lá. Ele não se ausentava da tenda, da presença do Senhor. Ele não se ausentava da igreja, de estar com o Senhor. Ele tinha sede. Ele queria o Senhor. Ele tinha vontade. Meu Deus, eu preciso, eu quero estar aqui. Ele não fazia só o protocolo, não, eu só vou lá, o Moisés está passando, não vem mexer, eu vou aqui, vou abaixar, vou orar, vou fazer minha reza, depois eu volto para a minha vidinha. Não. Moisés, o Josué não. O Josué não. Tanto que depois o Senhor fala: eu estarei com você, ninguém vai resistir a você. Eu estarei com você, mas ele estava com Deus antes. Deus pode falar isso para mim? Eu estou com você, viu? Eu estou com você porque eu estou com Ele. É isso que faz a diferença, pessoal. É isso que faz a diferença na nossa vida. O estar na presença do Senhor. O priorizar a necessidade, a fome, a sede, o prazer de estar na presença de Deus. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. Você está focado? Ou será que eu estou olhando para muitas coisas? Estou olhando para a nuvem, estou olhando para o Moisés, estou olhando para o vento, só não estou olhando para a tenda. Só não estou na tenda. Estou envolvido com muitas coisas, menos com a única coisa que importa. Menos com aquilo que realmente muda a minha vida. Você quer a sua vida mudada realmente? Ah, claro que eu quero. Você está na presença de Deus? Você permanece na presença do Senhor? Ou você tem momentos? Não, na igreja, então eu vou buscar a presença de Deus. E o resto? E o seu dia, a sua vida, o seu padrão, como é? Nós fazemos o que nós acreditamos. Se você não está na presença do Senhor, porque você não acredita nisso. Você acha que não vale a pena, ou não tem sentido, ou sei lá, qualquer mentira que o diabo te manda, né? Que decisões nós tomamos hoje? Nesse primeiro jejum, em mais essa oportunidade de nós avançarmos, crescermos, o que nós tiramos disso? O que nós pegamos para a nossa vida? Como você responde essas perguntas? Por que você faz o que faz? Você permanece na presença do Senhor sempre? Não é que você não falha, mas o seu padrão, o seu desejo é de estar na presença do Senhor sempre? Falando com Ele, dependendo dEle, amando Ele. É isso que você busca?
Se é isso, a palavra é a mesma para você. Seja forte e corajoso, não desanime. Não desanime, vai dar tudo certo. Você conduzirá, você será o canal. Você será aquele que vai abrir portas, criar meios. Você será esse canal de bênção e de vitória para muitas pessoas. Ou não. Ou estou tão distraído, tão desfocado que eu não sei conduzir nem a minha vida, nem a minha mente, quanto mais alguma coisa. Tome decisões neste dia, neste momento. Não aceite sair da mesma forma. Não aceite ser um crente mais ou menos, um cristão meia boca. Não aceita ser mediano em nada, pessoal. Se você não é um bom aluno, se esforça mais. Se você não é um bom profissional, aprende, vai crescer, vai avançar. Vai fazer, vai crescer. Se você tem vergonha de orar em público, vai desenvolver isso. Você tem vergonha de orar na sua casa, com a sua família, vai vencer isso. Vai se posicionar de verdade. Vai ser esse homem que a palavra nos ensina. Vai ser a mulher que a palavra nos ensina. Você ainda tem medo de se posicionar no seu trabalho? Os covardes serão os primeiros a serem mandados para o inferno. Os covardes, os que não se posicionam, os que são do voto em branco, os que ficam em cima do muro, o que não se posiciona. Então se posiciona, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se posicione neste dia. É a sua vida, depende somente de você. O Senhor falou, não te deixarei, nem te abandonarei, nunca. Nunca, por quê? Porque Ele nunca abandonou o Senhor. Como que nós estamos levando a nossa vida? Nós temos abandonado o Senhor em todo momento, em cada oportunidade que nós temos, nós recuamos, nós nos afastamos, nós desistimos. Não aceita isso. Não aceita. Não ocupe inutilmente a terra. Não faça isso com a sua vida. Não faça isso pelo seu próprio bem. Você conduzirá, você conduz alguma coisa, você conduz a sua mente. Se você der condições, você vai conduzir este grande povo. Você vai conduzir grandes projetos. Você vai conduzir a sua casa, a sua família, tudo que é mais importante para Deus, você vai conduzir. Porque você não saiu da presença dEle. Pelo contrário, você está perseguindo isso. Você está lá continuamente. Meu Deus, fala comigo. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, eu quero te agradar. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero abandonar a sua presença. Eu não quero me distrair. Eu não quero olhar para um lado nem para o outro. Me ajuda, Senhor. Peça ajuda a Ele. Se posiciona neste dia. Não saia igual. Não fica simplesmente, levanto, abaixo, sento. Mesma coisa. Que vida miserável, que cegueira. Não se distraia com a sua vida, com a sua saúde. Não se distraia com as bênçãos que Deus tem te dado. Não se distraia, não olha nem para um lado nem para o outro. Não faça isso. Deus Todo-Poderoso, eu apresento essas pessoas, meu Pai. Eu apresento a minha vida, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Aquilo ainda, meu Pai, que ainda temos nos distraído, tem tirado o nosso olhar das coisas certas, que tem atrasado, atrapalhado, meu Pai, estarmos na Sua presença, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nós dependemos do Senhor, nós queremos o Senhor. Nós queremos ser um canal de bênção. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito, pela Sua palavra. Queremos conduzir uma grande coisa, meu Pai, um grande projeto, o Seu projeto, os Seus planos. Nós queremos, Pai, ser pessoas diferenciadas.
Mas isso não depende do Senhor, depende de nós. O Senhor está aqui falando, seja forte, seja corajoso, não desanime. Não perca a sua fé, não distraia, não olhe para um lado nem para o outro. O Senhor já nos disse tudo, Senhor. O Senhor já nos disse tudo. Que cada um aqui, Senhor, pegue a palavra, pegue o ensinamento e não se distraia. Não jogue fora, não se distraia, Senhor. Que não seja como o que olha no espelho e não se lembra da imagem. Ouviu a palavra, até orou, mas ficou na mesma. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda. Abra as mentes, Senhor, que saia daqui homens e mulheres poderosos, Senhor, decididos, tomando decisões realmente de fé. É o que eu te peço, Senhor. E nós apresentamos, meu Pai, os nossos propósitos, o propósito da mudança, Senhor. Nós apresentamos ao Senhor cada pedido, Senhor, cada situação que precisa, Senhor, que nós precisamos que seja mudada. Eu peço, ouça as orações, Pai, ouça, analisa, ouça, meu Pai, cada oração que está sendo feita neste momento, meu Pai, mas nós sabemos que se internamente não mudar, não adianta nós pedirmos nada aqui fora. Então eu peço, Senhor, que antes de mudanças acontecerem aqui, Senhor, nas áreas da minha vida que eu peço neste propósito, que internamente nós já tenhamos mudado, para que o Senhor tenha condições de trabalhar, condições de nos favorecer. Então abençoa, Pai. Abençoa cada pessoa, cumpra os desejos do coração. Cumpra, meu Pai, abençoa esses que não querem sair da sua presença. Abençoa esses, meu Pai, que decidiram, não vou sair da sua presença, não vou sair da tenda, não vou abandonar o Senhor, não vou desistir, não vou desanimar. Eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, o Senhor já me abençoou. Então peço, Senhor, abençoa cada um desses que tomaram decisões que não vão te deixar, não vão abandonar, não vão se distrair, mas vão manter a integridade, o foco, a diligência. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, porque cada dia é um presente que o Senhor nos dá, Senhor. Nós não podemos terminar nenhum dia, Senhor, mas nos ajuda a ter essa visão, Senhor, de terminar cada dia um pouco melhores. Se tivermos deslizes, escorregões, meu Pai, logo nós nos levantemos e nos reposicionemos. É o que eu te peço, Senhor. Fala profundamente na vida, na mente, no coração de cada um, aquilo que eu não cheguei, que o Senhor chegue, Senhor, porque aqui nada vai fluir, Senhor, se não for o Teu Espírito. Nada vai acontecer na vida de ninguém se não for pelo Teu Espírito habitando em nós. Então eu te peço, seja com cada um, que cada um seja com o Senhor, que cada um decida tomar as providências necessárias. É o que nós pedimos, nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus amado. Nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Amém.